Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Beneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o nosso wrap-up das minhas últimas leituras no Kindle Unlimited. Muito bem, não é surpresa para ninguém que eu, mais o Kindle Unlimited, o serviço de empréstimos de livros da Amazon, somos uma parceria que dá certo. Sempre quando eu sinto que o meu ritmo de leitura está um tanto quanto estranho, eu vou lá no site e começo a procurar histórias que acho que podem conversar comigo no momento, que vão me interessar, e eu leio na hora. Então sim, eu sempre recomendo o Kindle Unlimited para vocês, e não é nenhum mistério. Hoje eu trago para vocês esse vídeo com a opinião de 3 histórias que eu li aqui no Kindle. Todas as 3 são histórias nacionais e todas as 3 são muito diferentes uma da outra. Entretanto, eu gostei bastante de todas elas e eu espero de verdade que vocês gostem também bastante desse vídeo e aceitem essas recomendações também. E a primeira história a aparecer aqui nesse nosso wrap-up do Kindle Unlimited é Pá de Cal, do Gustavo Ávila, autor de O Sorriso da Hiena. Eu tinha muita curiosidade em ler algo do Gustavo Ávila e a sinopse de Pá de Cal sempre chamou minha atenção. Então, quando a ficha finalmente caiu que eu poderia alugar ela no Kindle Unlimited, eu acabei jogando ela no meu aparelho e lendo na hora. Pá de Cal vai contar a história de um grupo de 6 pessoas, de idades diferentes, sexos diferentes, mas que possuem algo em comum. Eles não se lembram de nada da vida deles. Todos eles foram levados para uma espécie de vila, cada um em uma casa diferente, e toda a informação que eles possuem nessa casa é uma caixa fechada, uma chave e uma carta. Essa carta diz que todas as lembranças deles estão dentro dessas caixas, mas que para eles abrirem a caixa deles vão precisar de todas as outras chaves, além das chaves deles. E é a partir daí que a história de Pá de Cal vai começar, porque essas 6 pessoas não se conhecem, elas estão em uma situação completamente adversa, onde elas não se lembram nem de quem são, em um lugar completamente diferente, já que é um ambiente artificial, totalmente branco, construído, essa vila com floresta de concretos, e um suspeita do outro, um não consegue confiar no outro, e é a partir desse ponto que a história vai começar. O Gustavo Ávila trabalha muito bem com o ponto de vista de cada personagem, afinal o narrador ele é onipresente, ele é em terceira pessoa, e nós vamos passear pelo inconsciente de cada protagonista, de cada um dos personagens, onde você não sabe quem vai ser o destaque, quem vai nos contar a história até o fim, pois sim, coisas vão acontecer ali no decorrer da narrativa, obviamente, porque vão ter pessoas que vão reagir de formas diferentes. E a forma que eu posso mais explicar Pá de Cal pra vocês é que ele seria um episódio perfeito de Black Mirror, porque ele tem essa pegada sci-fi, sabe? Ele tem essa história fechadinha de começo, meio e fim, em um futuro não tão distante, mas ainda assim meio distópico e que pode ou não acontecer. Eu achei simplesmente genial a forma como o Gustavo Ávila conduz a sua narrativa, passeando entre os personagens. Entretanto, não foi tão perfeito assim. Eu tive um pequeno problema com o final da história. Eu entendi o que o Gustavo Ávila fez, mas eu não gostei muito de como ele fez, porque é uma coisa que sempre bate na minha cabeça, eu não me lembro se foi a J.K. Rowling que disse, de que o autor tem que passar pro leitor que ele sabe de tudo da história, que ele tem domínio completo da história, mas ele não precisa contar tudo da história pro leitor. E eu senti que Pá de Cal contou tudo pro leitor nos mínimos detalhes, sabe? Quando a gente chega no clímax, na resolução do mistério, ele vai nos dando uma informação, aí quando você pensa que já está satisfeito, que ok, eu consigo lidar com essa informação que você me deu, ele vai te dando todas as explicações e você vai passando as páginas pensando, ok, eu não precisava saber disso tudo. Pelo menos eu pensei isso, sabe? Por isso eu acabei dando 4 estrelas para Pá de Cal. Foi uma experiência muito boa, mas que poderia ter sido perfeita se ele tivesse controlado um pouquinho as informações que ele passou pra gente. E a minha segunda leitura a aparecer aqui no nosso wrap-up do Kindle Unlimited foi de um autor que eu já conheço, que eu já tive contato, que me proporcionou um dos book crushes do ano 2017, mas diferente daquele livro que era uma distopia, bem calcada com a nossa realidade política, infelizmente. Esse conto, ele vai trazer uma fantasia realista. Na verdade tem um termo para isso, que é realismo fantástico.
eu troquei a ordem. E eu tô falando de Sabor da Maré, do Eric Novello. Nesse conto nós vamos acompanhar a Diana, essa jovem que se formou em jornalismo e que perdeu o pai há uns anos atrás, afogado no mar. E no momento em que o conto começa, ela acaba descobrindo que esse afogamento do pai foi proposital. Ele infelizmente se suicidou. Então ela está tentando lidar com essa informação, já que o pai parecia alguém muito feliz, alguém muito de bem com a vida, alguém que amava a família, e ela quer entender o que levou ele a se afogar, a entregar sua vida ao mar, até que em um desses momentos de reflexão, de pesar dela, olhando para o mar, no arpoador aqui no Rio de Janeiro, uma entidade aparece para ela. E essa entidade vai meio que explicar o que aconteceu com o pai dela e tentar explicar os sentimentos da Diana nesse exato momento. E é a partir desse ponto que o conto do Eric Novello começa, e eu não posso dar outras informações porque com certeza seria um spoiler. Enfim, essa história do Eric Novello é muito, muito, muito poética, é de um tom completamente diferente de Ninguém Nasce Herói, porque ele vai lidar muito com o luto, ele vai lidar muito com essa questão da depressão, onde a pessoa parece feliz e por dentro ela tá doente e as pessoas ao redor não entendem isso. A Diana não entende isso, que o pai dela estava doente. E vai ser meio que uma lição para ela essa conversa com essa entidade. A própria construção dessa entidade, a conversa é muito, muito, muito interessante. Acontecem coisas que eu não esperava no decorrer dessa conversa. Ele também vai dar um gostinho do que pode estar acontecendo com outro personagem na história e que eu queria muito, muito, muito ver esse desenvolvimento. Talvez seja uma outra história do autor, talvez seja só uma referência, mas eu fiquei muito interessado para saber o que aconteceria com esse outro personagem, porque também envolve uma fantasia, um realismo fantástico que seria muito bom de ver sendo desenvolvido. E enfim, é um conto muito bonito, sabe? De verdade. Eu dei 5 estrelas para Sabor da Maré. É uma leitura super rapidinha, dá para fazer em uma viagem de ônibus, dá para fazer no seu horário do almoço. A escrita do Eric Novello é muito, muito, muito boa de verdade e esse conto é uma prova disso. E a última leitura a aparecer aqui para vocês é uma novela jovem adulta, pois obviamente eu tinha que trazer uma história jovem adulta para esse wrap-up, e a minha última leitura foi Amizades Cacatuas e Outras Coisas Fora de Controle, da Mariska Cruz, que foi uma das autoras da antologia Todas as Cores do Natal, que eu li no ano passado, cujo conto foi um dos meus favoritos. Se eu não me engano, o conto dela foi o meu favorito da antologia, junto com o conto do Lucas Rocha e do Vitor Martins. Por isso eu estava muito empolgado para fazer essa leitura, e quando a minha amiga Mar perguntou se eu não queria fazer uma buddy read com ela, eu aceitei na hora, mesmo que a Mar tenha lido muito mais rápido do que eu. Enfim, em Amizades Cacatuas e Outras Coisas Fora de Controle, nós vamos conhecer duas amigas, na verdade, duas ex-amigas, a Antônia e a Helena. Helena, essa jovem negra que tem muitas questões com a ansiedade, ela sabe que está passando por problemas de ansiedade, ela precisa começar um tratamento, mas pelo medo do julgamento das outras pessoas, ela meio que adia esse momento de enfim começar a cuidar da sua saúde mental. E do outro lado temos a Antônia, que é essa jovem gorda, meio rebelde, que não gosta muito de estudar, pelo menos literatura. E no ponto que a história começa, as duas estão brigadas, apesar de terem sido amigas por muitos anos. Nós não sabemos qual foi o motivo dessa briga delas, as duas só não estão se falando, até que ambas acabam ficando em recuperação. Como eu disse, a Antônia não gosta muito de literatura, não gosta muito de ler, e a Helena, apesar de ser bastante estudiosa, apesar de ter uma intimidade com os livros, por conta da ansiedade, as notas delas estão meio que caindo. Então a professora de literatura delas chega para as duas e fala que as duas precisam fazer um trabalho de meio de ano para compensar a nota, por assim dizer. Então as duas vão precisar fazer um trabalho em dupla sobre um livro que elas vão ter que ler juntas e, obviamente, vão ter que conviver também uma com a outra de novo. E é a partir desse ponto que a história de Amizades e Cacatuas vai começar. Foi uma narrativa muito, muito, muito interessante, porque ao mesmo tempo que é uma história muito simples, uma história muito direta em acontecimentos em poucos dias, a mensagem que a Mariska Cruz traz aqui sobre saúde mental, sobre lidarmos com questões que nós mesmos não aceitamos, sobre o verdadeiro valor da amizade, porque esse livro vai falar muito sobre amizade, obviamente, e é uma mensagem muito, muito, muito boa de se acompanhar. Tudo isso deixa a novela muito mais rica e muito mais interessante.
Tanto a Helena quanto a Antônia possuem vozes muito distintas, personalidades muito distintas, obviamente, mas eu gostava mais das questões da Helena, sabe? Porque ela vai ter que enfrentar essa ansiedade dela, ela vai ter que enfrentar também uma questão racial, já que ela é uma jovem negra, e tem duas amigas ali que você percebe que não são tão amigas dela e que vai envolver racismo no relacionamento entre as três. E também essa questão do verdadeiro valor da amizade sincera e dela aceitar a si mesma, o que é maravilhoso, uma mensagem muito poderosa. E foi muito gostoso de se ler, sabe? Eu li essa novela pausadamente, porque eu acabei tendo que sair em vários momentos enquanto estava fazendo essa leitura. Mas sempre que eu voltava, eu emergia muito rapidamente na história, sabe? Eu ficava muito preso na narrativa, porque a Mariska Cruz sabe contar uma história, sabe levar o leitor por uma história que é totalmente simples, sabe? Que não tem nenhuma grande surpresa, mas que os detalhes fazem com que ela seja muito maior. E esse foi o lado mais legal de Amizades e Cacatuas. Enfim, se você gosta de uma história jovem adulta, se você quer ler uma história sobre a amizade, eu super recomendo Amizades e Cacatuas e outras coisas fora de controle. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso wrap-up das minhas últimas leituras do Kindle Unlimited. Espero de verdade que vocês tenham gostado das minhas indicações, porque eu de verdade curti muito essas 3 histórias. E, enfim, se gostou também desse vídeo, clique aqui embaixo gostei, deixe o YouTube saber que você curte o conteúdo apresentado aqui no Book Crushers. E se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para sempre estar sabendo quando tem novidades por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra dessas 3 histórias lá na Amazon. Lembrando para vocês que vocês comprando qualquer produto através dos links de compras, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Enfim, pessoal, vocês já leram essas 3 histórias, vocês pretendem ler essas 3 histórias, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar, vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi o Henry Beneto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.